Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E damos continuidade ao capítulo 4, Dize-me com quem andas. Em vários dos livros inspirados ao querido Chico Xavier, temos ensinamentos muito profundos sobre o tema. Vejamos. Não tenha dúvida, disse sorrindo. Quando nos reunimos, aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento, da vibração geral. É por essa razão que, no planeta, o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Observando-me a estranheza, concluiu: não há nisto mistério, é lei da vida, tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas de toda a assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso, igualmente, os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Do livro Nosso Lar, capítulo 44. Nosso orientador explicou-me, Vicente solícito, considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriquece os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Curioso e surpreendido, indaguei: e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou: o prejuízo seria seu, porque aqui, no plano espiritual, a palavra define o espírito, e se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Do livro Os Mensageiros, capítulo 6. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar,
Também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. E logo adiante, o instrutor, referindo-se à sintonia que acontece normalmente entre a célula feminina e o elemento masculino quando da concepção. Se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Do livro Missionários da Luz, capítulo 14. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Do livro Missionários da Luz, capítulo 19. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida a milhões de quilômetros. Sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos, lembremos-nos de que, em nosso sistema, as existências mais rudimentares, desde os cumes iluminados aos recôncavos das trevas, estão sujeitas à sua influenciação. Como acontece aos corpos gigantescos do cosmos, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o zênite evolutivo, experimentando as radiações uns dos outros. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os aprendizes humanos em círculos mais altos, poderíamos, por enquanto, determinar. Do livro Libertação, capítulo 1. E ainda em Sai Baba. Apenas Deus, Paramatma, é real. Deus é verdade e amor. Medite nele como verdade e como amor. Esteja sempre em companhia dos seus devotos, satsang. Através dessa companhia, o discernimento, viveka, e o desapego, vairagya, serão fixados e desenvolvidos. Esses, por sua vez, fortalecerão o espírito
e lhe conferirão paz interior. Sua mente, então, se fundirá em Deus. O método mais fácil e eficaz de se manter limpo do pó e da ferrugem é o satsang, as boas companhias. As companhias do bom e do devoto de Deus garantem lenta e certamente o rumo correto da autorrealização. A vida é uma viagem onde o homem arrasta seus pés através do caminho áspero e espinhoso. Com o nome de Deus em seus lábios, não sofrerá sede. Com a forma de Deus em seu coração, não se sentirá exausto. A companhia dos bons o inspirará para viajar com esperança e fé. A certeza de que Deus está a uma distância na qual pode ouvi-lo, de que sempre está próximo e que não tardará a chegar, outorgará força a seu corpo e valor a seus olhos. Deixem de lado a companhia daqueles que se inclinam para o mundano, a união com aqueles infectados pelas qualidades do mal. Mantenham-se afastados de todo tipo de más ações e busquem sempre a companhia dos sábios e dos bons. Refugiem-se em Narayana, Deus, o puro, a encarnação da paz, da felicidade e do conhecimento. E Jesus nos convida à prática da convivência sintonizada com o nome e a presença divina, realidade que cada um é. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 18, 20. E conforme o Antigo Testamento, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis 17, 1.